o programa de entrevistas. Apresentação: Márcio Reis. Está no ar a live Vozes Culturais. Olá, tudo bem para você? Eu sou Márcio Reis. A partir de agora vamos ficar juntos para um bate-papo com o ator Oswaldo Baraúna Neto neste programa Vozes Culturais. Você também pode acessar nossas outras redes sociais, como Instagram, YouTube, e assistir depois daqui outras entrevistas. E aperte o sininho e clique lá em todos para receber nossas notificações. Muito obrigado a você por nos assistir. E a partir de agora vamos conversar com ele, diretamente do Rio de Janeiro, não é isso? Isso. Do Rio de Janeiro aqui para a gente, para falar um pouco, né, sobre o novo trabalho, né, a novela que está chegando aí das 19 horas da Rede Globo, e falar um pouco mais sobre a sua carreira artística. Ok, Márcio. Oswaldo Baraúna. Obrigado. Maravilha literária. Obrigado mais uma vez pelo convite, né? Segunda vez que a gente se encontra, é bom para matar a saudade, a gente que se conhece de longa data aí. Mais uma vez, Verdade. Obrigado. É isso. Pode falar. Quando ainda tentava ser ator, né? Isso, exatamente. Você participou do Grande Barato é Viver, não foi isso? Isso, ainda na década de 90. Ainda na década de 90, comecei a carreira aí em Salvador, né, no Grande Barato é Viver, no final da década de 90, mais especificamente em 98, juntamente com atores que hoje já estão no mercado aí de Salvador, fazendo muito sucesso, né, Vanderlei Meira, Yasmine Menezes, que está aí ensinando também, atuando, Alessandra Sodré, que é professora também de teatro hoje em dia. E é isso, comecei em 98 nesse projeto que tinha um patrocínio da Petrobras, e depois eu entrei na faculdade, na escola de teatro da UFBA, e aí na escola, obviamente, você começa a ter contato com as pessoas, né, do circuito profissional, né, do teatro, e aí eu tive a oportunidade de fazer bons trabalhos, né, tanto com direção de Ewald Hackler, com Arildo Deda, que eu fiz Hamlet, depois fiz Volta ao Lar, fiz um bonde chamado Desejo com Fernando Guerreiro, e foi a partir dessa peça que surgiu a oportunidade de vir para o Rio, né, onde eu recebi o convite para fazer Sim a Moça, ainda em 2006. Já tem um tempo. Seu primeiro trabalho não foi na TV? O primeiro trabalho na TV já tem 10 anos, né? Acho que são 15 anos já. Estamos em 2021, né? A novela já tem 15 anos. 15 anos. Tá ficando velho, hein? 15 anos de TV, né? 15 anos. Aí de lá eu fiz Paraíso Tropical, depois eu fiz a série, né? Força Tarefa, que durou 2 temporadas, que foi uma série bem bacana, assim, né? Repercussão enorme. Uma repercussão muito boa. Com Murilo Benício, o grande Milton Gonçalves. O Juliano Casarré, começando na TV, né? Ele já vinha despontando no cinema brasileiro, mas aí na TV teve a estreia dele, teve a Hermila Guedes também, que já era do cinema, né? Pernambucana, nordestina, como eu, né? E aí é isso, e agora com essa pandemia, né, teve esse período nebuloso aí onde as coisas pararam praticamente, né, as oportunidades pararam, muitas pessoas tiveram a ideia, né, na realidade veio a ideia de se fazer muita coisa online, tem dois cachorros, tá, então de vez em quando eles latem, muito. E aí com a pandemia muita coisa surgiu online, eu particularmente não consegui me adaptar a esse processo online, que consegui assistir, mas não consegui fazer. Precisava realmente do tete-a-tete das pessoas. E aí agora em julho, já no finalzinho, né, do encaminhamento do finalzinho da pandemia, surgiu, quer dizer, estamos caminhando ainda para o final, né, do novo normal. Surgiu aí o convite para essa nova novela que vai estrear agora, nesse mês, agora de novembro. Mas ela traz uma especificidade que já vem, na realidade, na nova novela das 9 agora, né? Que é Um Lugar ao Sol, que ela já vai ao ar totalmente gravada, né? Devido aos impactos que a televisão teve com a pandemia, né? Principalmente nas novelas Amor de Mãe e na outra novela das 7,
porque elas tiveram que ser interrompidas, né? Então agora eles estão com medida de prevenção, eles estão gravando a novela completa e vão exibir já a novela completa ao ar, ao exemplo de uma minissérie, por exemplo. Essa novela das 7 faz uma propaganda rápida, né? Quanto mais vida, melhor. Conta também com outros atores baianos, que é o Marcelo Flores, que está no elenco. Tem o Vladimir Brista também, que é um dos protagonistas. E grande ator. Grande ator, grandes atores, né? E a história é bem leve, assim, e com certeza acredito que vai fazer um bom sucesso aí. Uma novela que traz Você falou dessa readaptação, né, por conta da pandemia, e como foi, já que a classe artística foi a primeira a ser atingida, como foi o seu processo aí, desde o começo até agora? Você acabou de falar aí que está já se readaptando, porque a gente, de uma certa forma, vai ter que se readaptar a um novo modelo de vida. Como foi isso para você, esse processo desde o início? Com certeza. No início foi bem complicado, né? Assim, naquele boom onde as pessoas tiveram que realmente ficar em casa, eu vi muito, assim, como público, eu assisti algumas peças online, eu vi uma peça até do Marcelo Prado, aí em Salvador, que eu não tinha visto, né? O Rinoceronte, com direção de Gil, e com Carlos Betão também no elenco. Eu tive a oportunidade de ver online, né? Com essa questão da pandemia. Mas eu estava estudando e trabalhando aqui, os estudos foram interrompidos, né? As universidades suspenderam as aulas. E aí eu fiquei completamente parado. Foi um período meio tenebroso mesmo, né? Onde as pessoas ficaram paradas. Quando eu retornei agora, em julho, eu me assustei um pouco, né? Porque as coisas voltaram muito diferentes, né? Tipo assim, por exemplo, a TV Globo estava completamente diferente, assim, as roupas vinham lacradas, ensacadas. Cada ator, a gente não compartilhava mais, né? O camarim era um ator em cada camarim, exclusivamente, então você ficava completamente isolado, ensaiava de máscara, tirava a máscara só na hora de gravar. E não tinha mais aquela faziam testes? Não, e além dos testes, né? Diariamente, todos os dias das gravações, a gente tem que fazer o teste, né? Que é o PCR, a gente faz o teste rápido para poder ver se tá tudo ok, para poder fazer as gravações, né? Então é um novo normal mesmo, né? Assim, eu estranhei muito no início, mas agora eu acho que as coisas já estão começando, agora mesmo no finalzinho da novela, a gente já está começando a voltar, a compartilhar aos pouquinhos, mas sem aglomeração, né? Porque a empresa preza também por essa questão de seguir todos os protocolos sanitários e para maior segurança, né, das pessoas. O retorno tem sido muito bacana, assim. A gente tem sentido que as coisas vão melhorar, né? Espero que melhore. A vacinação está em andamento aí, né? A quantidade de pessoas que estão se vacinando está aumentando, né? Apesar de ter muita gente que reluta ainda a se vacinar, né? Apesar do governo federal também ter feito uma campanha enorme que prejudica muito, né, o processo de vacinação. A gente tem mais essa, né? Como se não bastasse a pandemia, a gente tem mais outras dificuldades aí da parte. Aquele que deveria ser uma referência, de uma certa forma, atrapalhou um pouco, e para quem quer trabalhar, ainda mais, tem que trabalhar em grupo, né? Porque a arte exige isso, aí é que complica ainda mais. E a gente acaba fazendo um esforço triplicado, né? Porque a gente tem que fazer o nosso esforço e tem que fazer o esforço de conscientizar aquelas pessoas que de repente não têm acesso à informação ou que precisam de orientação maior para poder saber como proceder, né, diante dessa pandemia, desse desespero. Assim, graças a Deus que hoje as coisas já estão mais tranquilas, né? Eu me lembro que a gente fez uma outra live ainda no período do boom, né? Então as pessoas era tudo muito novo ainda, né? As pessoas estavam muito desesperadas ainda de como fazer, de quanto tempo aquilo ia durar, né? Então foi bem difícil mesmo, né? Fora as perdas que a gente teve no cenário. Infelizmente, vamos ter que passar por isso com alguma sequela. Mas seguir em frente e continuar torcendo e orando para que a gente possa estar de novo, né, se aglomerando. E aí uma coisa que eu tenho observado, Oswaldo, eu estou um pouco, quase me atrapalhei, né, na live que eu tive que
O Evaldo Macarrão é um ator aí jovem que está também, né, Tá estourando, se né? Tá fazendo. despontando, muito bom. O Bico, cenas de bico, bicos de cena, cenas de bico, né, no Multishow. E como é esse reencontro aí de baianos? Né, vocês têm essa relação? Porque muitos atores baianos, diga-se de passagem, muitos bons atores baianos estão aí inseridos de alguma forma na Globo, Isso. e como a Aurora Dias, né? E os veteranos, você faz parte aí desse. Lute Ferreira, que está aqui, Edmilson, Mimi, Muita né? gente boa. Barros, o Imagine, da muita gente está aqui, né? Imagine Bruno pensar em Souza. fazer uma novela, um trabalho aí com todos os baianos no Sudeste. Seria uma Nossa, maravilha. ia ser Né? maravilhoso. Inclusive, os atores, nós aqui que somos baianos, né, que moramos aqui no Rio, a gente tem um grupo de WhatsApp, né, chamado Máfia do Dendê. E aí a gente se reunia, na verdade, uma vez por ano para fazer um caruru, né, mais ou menos em dezembro e tal. Maravilha, cara. Caruru, a gente fazia um caruru e aí era uma confraternização maravilhosa, né? A gente teve que interromper isso por causa da pandemia, mas aí eu já vou começar a fomentar isso, né? Começar a tocar as pessoas, né? Quando é que dá a voltar? Porque, por exemplo, eu já tomei as 2 doses da vacina, né? De repente, se o governo entrar com uma 3ª dose, vou tomar também, mas acredito que todos já tenham tomado, né? A 2ª dose da vacina, então, aos poucos, né? Dá para a gente ir fazendo algumas coisas aí com, né? Enfim, estejam Exatamente. dentro do parâmetro. Eu fui dose única, então já me vi livre. Você foi sortudo. Meu irmão também tomou dose única em Salvador, então. Não conheço ninguém assim que tivesse tomado a vacina dose única. E todo mundo achando que eu iria correr aquela coisa toda. Era, na verdade, tudo assustador para a gente, né? Mas, enfim, você falou aí há pouco, as universidades pararam. Significa que você está estudando. Você está estudando para um plano B ou está dentro aí do contexto da sua arte? Na realidade, é um plano B, mas também dentro da arte, né? Eu voltei para a universidade, quando eu cheguei aqui no Rio, para fazer licenciatura, né? A chance de estudar o teatro do ponto de vista pedagógico, né? E eu confesso a você que tem sido uma experiência maravilhosa, assim, fora, né, diferente da experiência do ator, poder olhar o teatro também como ferramenta né, pedagógica tem sido fantástico, assim, eu tenho, aprendido muita coisa, que eu faço na Unirio, né, licenciatura atualmente na Unirio, poderia ter feito uma pós ou um mestrado, mas aí eu preferi começar de baixo na parte da licenciatura. Meus planos era fazer isso em Salvador. Só que na época que eu fiz o Enem, eu perdi o prazo daí de Salvador, tinha feito a inscrição aí e aqui no Rio, e aí acabei passando aqui no Rio, em primeiro lugar. E aí eu sabia que tinha que vir para cá, né? E aí eu Você é um cara inteligentíssimo. E aí eu tô tentando terminar, porque assim, essa pandemia, ela deu meio que uma chacoalhada mesmo, assim, né? Eu perdi minha avó durante esse período, não foi de Covid, graças a Deus, mas assim, né, tiveram muitos problemas, enfim, essa questão do isolamento social, né, das perdas das pessoas, enfim, a interrupção nos estudos, né, do fluxo normal do aprendizado. Então, as aulas estão começando a retornar agora, né? Estavam de forma virtual, mas agora, inclusive, teve um decreto, né, que informa que as universidades aqui do Rio de Janeiro precisam voltar de forma presencial. Eu não sei ainda como é que vai funcionar, mas eu também estou perto de terminar, porque eu comecei em 2015, né? Então, eu já estou perto aí A parte boa é porque eu vou conseguir juntar agora, nessa parte de pedagógica do teatro, um pouco da experiência do ator, né? Que veio daí de Salvador, que trilhou esse caminho aí, que, enfim, o Teatro de Salvador é uma escola maravilhosa, foi e continua sendo, né? Com grandes artistas. E para quem não sabe, a Universidade Federal de Teatro da Bahia,
se não é a melhor, é considerada uma das melhores da América do Sul. Das melhores. Ainda aqui na Muitas Unirio, pessoas não sabem disso. Por isso que isso. muitos atores são respeitados no Sudeste. Por isso que muitos baianos estão aí no Exatamente. Sudeste, inseridos aí na TV. E no cinema. Não, com certeza. Eu fazendo Unirio aqui, dentro da própria Unirio, quando se fala em UFBA, né, na Universidade Federal da Bahia, as pessoas têm um enorme respeito, assim, tanto pelo trabalho, pelo desenvolvimento dos profissionais. A gente recebeu, tem uns 2 anos, o diretor Evaldo Hackler, dentro da Unirio, para a montagem. Eu cheguei a fazer uma montagem aqui dentro da Unirio como ator, tendo o Hackler, que é diretor daí, né, e professor, ex-professor da universidade, grande diretor. Ele veio aqui a convite de Juscelene Santana, que tem um projeto também aí no Instituto Martim Gonçalves. Beijo, Juscelene, se ela estiver me ouvindo aí. Então, o Hackler veio para cá, fez uma montagem, né, de Alto Mar, e fez uma direção. Depois de um tempo, ele retornou e fez a direção de uma leitura dramática com a Juscelene também. No projeto dela foi bem bacana. Ou seja, a gente aqui na Unirio está trazendo, né, matéria, profissionais daí de Salvador, ligados também à universidade, para poder produzir arte aqui, né? Para poder produzir trabalho aqui. Eu vou confesso a você que leitura dramatizada, para mim, é um das melhores formas de fazer arte. Eu me encantei quando eu fiz, né? Eu vim do curso livre do SESC, e assim, quando eu vi aquilo, me encantei. Levei até para minha cidade, Maragogipe, eu sou maragogipano, recôncavo, nato. Maravilha. E fiz esse projeto lá também, levei esse projeto. Fizemos 4 leituras, inclusive uma das leituras foi Um Prato de Mingau para El Gabral, que é um texto de um ex-aluno da UFBA, a pedido foi um trabalho, né? E a pedido do Fernando Guerreiro. O ator, não lembro agora, o autor, não lembro o nome agora, infelizmente, desculpa. E ele pediu para ampliar, e ampliou, e foi uma dos primeiros trabalhos da Bafabanca, da Companhia Brasileira de Patifaria, fez parte ali. E Moacir fazia... Saudoso Moacir, maravilhoso. Moacir fazia uma personagem... esqueci, não lembro agora também. Infelizmente, se eu lembrar durante a live aí, eu falo. Estamos aqui conversando com o ator Oswaldo Baraúna Neto, é um grande ser humano, não só como ator excelente, mas também um ser humano incrível, uma pessoa que eu tenho grande admiração, e eu também não ia trazer para aqui, para minha live, qualquer pessoa, claro. E fico muito feliz por ele ter aceitado mais uma vez o meu convite, uma pessoa que eu já conheço há anos, lá dos primórdios da nossa carreira. Ele deu continuidade, graças a Deus. Eu parei, fui para outro segmento jurídico, e quando eu pensei em retornar, que eu te falei, né? Pensei em retornar para a arte, e aí veio esse problema aí da pandemia. E vou te fazer uma pergunta provavelmente maciça, mas que preciso fazer. A sua referência, e se você pensava realmente ser profissional da arte? Na realidade, assim, desde de muito pequeno, a minha família não é de teatro, né? Então, assim, eu me lembro que quando eu fui ao teatro a primeira vez, eu já tinha influência da TV, né? Porque a TV entrava em todas as casas, e como a minha família não era de teatro, eu tive acesso à questão da arte, né? Da ficção, né? Através tanto do cinema quanto das novelas. E desde muito pequeno eu já tive interesse em fazer isso, só que eu não conhecia ainda o mundo do teatro, né? E aí eu fui ao teatro. Quando eu fui ao teatro, eu já tinha o interesse de fazer teatro, só que eu não sabia como é que funcionava, mas assim, a primeira vez que eu fui, eu não consegui nem assistir o espetáculo direito. Foi um espetáculo, inclusive, aqui do Rio, foi com o Celton Mello e o Danton Mello, Uma Lição Longe Demais. Até hoje eu lembro
dessa peça, e foi muito impactante, assim, porque eu me lembro que eu não consegui assistir o espetáculo, eu só consegui me ver, na realidade, né, naquele contexto, e a partir daí eu falei, não, eu vou dar seguimento, mas aí eu era muito jovem, né, tipo assim, eu tinha adolescente ainda, comecei a fazer teatro na escola e tal, mas assim, eu tenho grandes referências, né, principalmente aí de artistas baianos, né, diretores mais antigos, o Arildo Deda, né, e pessoas da própria televisão, Grande né, Arildo. Grande Arildo, que é um excelente ator, o Gideon Rosa, que é um excelente ator, né? Gideon. Eu me São os lembro veteranos, disso, professores. quando eu entrei na faculdade, tinha o Jarbas. Bittencourt. Não, o Jarbas Oliveira, que fez a bufetada também, posteriormente com o Léo. Jarbas Oliver. Isso, o Jarbas, ele estava se formando. Na realidade, quando eu entrei, o pessoal dos Argonautas estavam se formando, junto com o Vladimir e o Jarbas também, uma galera muito boa saindo da faculdade, então aquela galera trazia um gás também para a gente, né? Agora eu sempre tive grandes referências aí, como o Marcelo Prado, que é maravilhoso, né? Onde eu tive a honra de trabalhar no Grande Barato, no bonde chamado Desejo. Tem um grande ator, que é Vanderlei Meira também, com o qual eu comecei, e assim, a admiração já era desde do início, né, da carreira, e o Grande Barato eu fiz com ele também. Enfim, eu acho que Salvador, você falou da leitura dramática, aí foi devido o único trabalho que eu fiz com o Wagner Moraína, em Salvador, foi uma leitura dramática, onde eu fiz com o Wagner e o Vidotto Áquila, né, com direção do... Eu esqueci até o nome dele, me perdoe. Hoje um dos diretores do Teatro Aliança Francesa. Enfim, me fugiu a mente agora, mas foi uma experiência maravilhosa, foi através da leitura dramática, né? Quando eu era aluno ainda, tinha um projeto específico onde Gideon Rosa ele coordenava, né? E que era de leituras dramáticas, assim. E lançou várias pessoas, né? Porque você tem a oportunidade de ter contatos, né? Eu tive contato com a Ilmara Rodrigues através de uma leitura dramática, né? Com direção de Paulo Dourado. Então, eu tive acesso a grandes nomes, né? De artistas baianos, né? Através justamente da leitura dramática. A própria Juscelene Santana eu conheci através da leitura dramática, e depois eu vim fazer trabalhos com ela também no teatro. Enfim, foi um grande achado. Não, você foi uma das pessoas, um dos poucos artistas que tiveram o privilégio de só encontrar pessoas das grandes patentes do teatro. É muito engraçado isso, porque eu um leva o outro, na verdade, um leva o outro, né? O grande profissional que você junto com os veteranos de grande porte, né? E você consegue, e é isso, aí você segue, e é hoje o que é. Eu me lembro que quando eu fiz um bonde chamado Desejo, eu era mais novo, né, ainda, e eu estava no palco, né, quando a direção de Guerreiro, eu estava no palco com pessoas que eu admirava já do trabalho, né, eram grandes feras, né, André Lia, que fazia minha esposa, a Evelyn, a grande Evelyn Bush, o Marcelo Prado, então, assim, eram pessoas que eu tinha enorme admiração, então, assim, naquela época, assim, dava muito... a perna tremia, né? Porque eram pessoas que eu admirava bastante. De repente, eu estava ali com aquela responsabilidade enorme, mas foi um prazer enorme. E assim, desde o início, né, até na escola mesmo, eu fiz poucos trabalhos com os meus amigos da universidade, como o Igor Epifânio, que era da minha turma, né, que hoje está aí no mercado de trabalho também. A Juliana Grave, que hoje já não está mais, eu acho que está morando em São Paulo atualmente. Então, eu fiz poucos trabalhos com os meus colegas, mas, em contrapartida, eu fiz muito trabalho com as pessoas já de grande... Né? Fiz algumas leituras dramáticas com Gideon, com Narcival Rubens, com a própria Juscelene Santana, com a Evelyn, com Frank Menezes,
sabe? Então, a leitura dramática, ela me ajudou muito, assim, com a Ilmara Rodrigues. Fui o pai da Ilmara Rodrigues. Imagina, ser o pai da Ilmara Rodrigues numa leitura dramática. Então, esse trabalho de leitura, ela me pôs em contato com muitos diretores, o Deolindo Quercuti, né, o Paulo Dourado, o grande Ewald Hackler, o Arildo Deda também. Então, foi uma escola maravilhosa, assim, e eu sou muito grato, assim, a minha vivência em Salvador. Espero retornar a viver, né, fazer espetáculos aí em Salvador. Meu último espetáculo em Salvador foi com o Fernando Neves, saudoso Fernando Neves, né, que nos deixou aí em meio a essa pandemia, mas um grande ator, né, onde quer que ele esteja aí, nossa imensa admiração. Mas foi um trabalho excelente, com direção do Arildo Deda também, né. Muito bom. Antes disso, eu tinha feito o Estúdio Lute, Ferreira na Gaivota. Foi uma experiência bacana também. Bacana. Eu lembrei agora do personagem da personagem Carlota. Se não me engano, acho que é do Sérgio Ramos. Sérgio Ramos. Do Prato de Mingau para Elga Brau. Sérgio Ramos. Sérgio Ramos, eu trabalhei com o Sérgio. Lembrei agora. Eu trabalhei com o Sérgio no espetáculo chamado Um Dia de Kafka. Era um espetáculo... O texto era autoral de um rapaz que tinha passado por uma situação. Foi na época do atentado, né, das Torres Gêmeas. E foi naquela época onde tinha uma substância que as pessoas, né, nos Estados Unidos, eu esqueci até o nome, Anthrax, né, que os Estados Unidos estava bem... Sim. Ele tinha vivenciado uma experiência bem tortuosa, assim, bem confusa, né, no momento de viagem nos Estados Unidos. Ele não era brasileiro, ele era, se não me engano, ele era europeu. E aí ele sofreu uma situação e depois ele quis transformar aquilo. Ele escreveu um texto, né, falando daquela situação, e o Sérgio me dirigiu aí junto com o André Tavares e o Paulo Borges. Foram só 3 pessoas no elenco. Foi uma peça muito boa. E foi através dessa peça que o Fernando Guerreiro assistiu e me convidou para fazer o bonde. Então você vai fazendo um trabalho que vai puxando outro, que vai puxando outro, que vai puxando outro. Vai puxando outro. Muitos artistas são levados para a TV também sendo assistidos por diretores. Não, com certeza. Eu sou muito grato à direção do Sérgio, assim. Ele é um cara, enfim, um cara que eu tenho uma grande admiração, assim. E sou muito grato, assim. Foi muito bacana essa experiência do Dia de Kafka com ele. Foi muito, muito especial também. Que bom, né? Maravilha! Com certeza, cara. E está lhe vendo sempre, né, na TV. Está reprisando no Viva o Paraíso Tropical. Paraíso Tropical, eu cheguei a ver algumas cenas, algumas pessoas. É sempre maravilhoso isso, né? A TV tem essa maravilha, né? De você ter essa oportunidade de rever trabalhos seus, que às vezes você não sabia, não lembrava nem como é que foi, né? Como é que era, e de repente você vê cenas que eu nem lembrava mais que existiam, de encontros que eu não lembrava mais, mas foi uma experiência muito bacana também. Camila Pitanga, você lá com Camila Pitanga, entre outros. E assim, foi ontem que eu fiquei sabendo. E a pessoa me falou que às 15 horas, no Viva, quem quiser pode assistir. Estava fazendo propaganda aqui, que massa. Claro, para você, qualquer pessoa como você, é um maior prazer. Né? E vocês que estão aí nos assistindo agora, acessem as outras redes sociais, o YouTube, o Instagram, tem muitas novidades por aí, a live não vai ficar só na live, eu estou com um projeto de ampliar para outras vertentes, para explorar ainda mais a cultura, e eu que saí da rádio recente, e é isso aí. Então, estamos aqui nessa estreia com o Oswaldo Baraúna Neto, um grande ser, esse ser de luz, com esse sorriso lindo, como sempre, um ser lindo e iluminado. Você perguntar alguma coisa? Não, você falou que estava, quando você mencionou que não está mais no teatro, né, que foi para a área jurídica, né?
que você comentou, mas aí Sim. o que eu ia ressaltar é isso. Mesmo você indo, você sempre está voltado, né? Ou fazendo projetos e trabalhos ligados à arte, à cultura, e isso é maravilhoso, né? Não sai de mim. Não sai de Exatamente. mim. Não sai de Entrou mim. uma vez que Eu já até... né? Eu juro que eu tentei fugir. Eu fiz, não quero mais isso, eu quero, sabe, vou para outra área. Aí fui cursar direito e eu estava até caminhando, mas depois com a pandemia e eu tinha outro paralelo, né? Outro trabalho paralelo. Aí eu pensei aquela coisa e sabe, uma coisa dentro de mim me incomodando. E eu decidi, eu falei, olha, eu vou voltar, nem que seja para o hobby. Aí, infelizmente, veio. Mas eu sempre estou em contato, sempre estou fazendo alguma coisa. E, assim, demorou alguns poucos anos, assim, que eu fiquei sem fazer nada. Aí fiz como a leitura, fiz um monólogo chamado Vá Tomar no Riso. E assim, era para fazer uma apresentação, acabei fazendo 4. Eu fiz um outro monólogo, que é Fernando em Outra Pessoa, sobre as obras do Fernando Pessoa, mas o ser Fernando Pessoa. Aí depois, quando eu pensei que eu ia fugir de vez, aí veio isso. Aí pronto, aí surge a pandemia, e eu começo a fazer live. Aí vem aquela ideia, pô, vou entrevistar pessoas para que a juventude, principalmente do interior da Bahia, possa conhecer. Aí foi você um dos convidados na nossa chamada ainda nossa live, e assim, entre outros grandes artistas, e é isso. Mas é importante até, eu ia até te falar isso, Márcio, essa iniciativa sua, né, de dar os parabéns, de fato, né, porque ter essa iniciativa, eu me lembro que a outra até, inclusive, foi no meio mesmo da pandemia, né, assim, onde muitas pessoas estavam realmente... Foi logo no boom da pandemia. Exatamente, onde as pessoas estavam realmente para baixo, cansadas, deprimidas e tal, você veio com essa ideia, né, da entrevista. Eu me lembro que eu estava num momento muito difícil mesmo, assim, ter participado naquele momento daquela live, né, foi muito gratificante, deu um up, assim, né, a gente volta a respirar, né, volta a falar de arte de novo, volta a falar dos sonhos, né, dos projetos, então é muito importante, né. Tô ouvindo os cachorros aí? E é engraçado que eu sempre estou na rede social, mas não tinha esse contato com live, não sabia o que era. Eu via aquelas coisas no Instagram, mas não sabia o que era aquilo. Aí uma vez eu cliquei e estava tendo tipo uma propaganda de empresas. Eu fiz Aí quando foi na pandemia, fui mais para a rede social, futucar um pouco mais. E eu descobri isso, eu vi lá alguém cantando, algum artista cantando. Aí eu fui procurar saber o que era aquilo, né? Fui para a internet saber o que é essa coisa de live e tal. Quando eu vi isso, eu fiz, puxa, aí fiz um experimento. Eu fiz, rapaz, isso aqui dá para fazer, dá para chamar convidados, fazer uma coisa que eu cheguei a iniciar jornalismo. Cheguei antes do direito, aí passei por algumas faculdades, mas não concluí. Direito, por incrível que pareça, concluí. E foi engraçado que eu fiz, porra, isso aqui dá para chamar e fazer entrevistas. Aí veio aquela ideia de, poxa, a juventude hoje precisa saber quem são os artistas, principalmente os baianos que estão na tela de TV, que estão dentro do teatro, que estão no cinema. Aí comecei a pensar em nomes. E você deu um trabalho para trazer rápido. Mas, enfim, você, graças a Deus, no seu tempo, claro, como você havia conversado comigo, e você voltou. Né? E a gente conversou na live, e foi um belo reencontro. Você sabe o quanto eu admiro você. E foi uma maravilha para mim também. E estar em contato com esses meus colegas do mesmo período lá, do início, e fico muito feliz quando eu vejo você, Aurora Dias, que foi uma das
professora técnica do o Show dos Famosos, do Domingão do Faustão, o Guga Wala, que faz parte do Jair, da dupla Jair Vicentino, né, e tantos outros. Então, assim, para mim foi muito bom ter reencontrado vocês e permanecido nesse contato. Não, com certeza. É importante manter esses laços, né? Porque, na realidade, assim, o que a gente vivenciou, tem muita gente boa, né? Salvador tem muita gente, enfim, muita gente talentosa, muita gente, né, de encontros maravilhosos. Eu fiz uma peça com o Luiz Mafuz, né, que foi uma peça onde o Cobrinha, o Wilton Cobra, ele fez o protagonista, né, Policarpo Quaresma, que foi o musical do Mafuz. E aí, a saudosa Frida, muita gente boa, né, fazendo o espetáculo. Era um espetáculo bem solar, assim, tinham 12 pessoas em cena, né? Tinha o Bernardo Del Rey, o seu xará Márcio, né? Tinha, enfim, era um elenco muito... O Anderson de Souza, que está morando em São Paulo agora, né? O saudoso... Gente, olha, tinha muita gente bacana. Então, assim, o Wilton Cobra está aqui no Rio, né? Às vezes, com trabalhos também, está sempre em cartaz também. O Mafuz tem bombado aí, eu tenho visto algumas coisas dele, o último trabalho dele com o teatro, eu tenho acompanhado pelas redes sociais, que ele também tem se adaptado aí também, né, às formas online, né, com o trabalho aí da Monga, né, o trabalho que ele fez aí com a nossa atriz baiana. Marcelo Prado também está na ativa. Marcelo Prado, graças a Deus, a gente precisa, né? Está dirigindo, né, se eu não me engano. A gente está com o espetáculo do Ricardo também, né? Ricardo Castro. Exato. Maravilhoso também. A Companhia Baiana está com um novo projeto, inclusive com um estúdio, né, para receber artistas e empreendedores para gravarem, né? Então, assim, tem coisas acontecendo nas redes sociais. A arte não, graças a Deus, a arte não parou, teve que readaptar, teve que ir para as redes sociais. E, assim, foi o que, de certa forma, para a gente que gosta e ama a arte, foi um refúgio, porque, sinceramente, eu confesso que eu tive muito medo, perdi muitas pessoas próximas, e a gente vai voltar com alguma sequela de perda, mas a vida tem que continuar, a gente precisa viver até quando Deus quiser, e sempre a produzir. Travou aqui para o Oswaldo Baraúna. Estamos, neste momento, né, em conversa com o ator Oswaldo Baraúna, que está na gravação da nova novela, das 19 horas, que estreará agora em novembro. Fiquem atentos. Acabou ele saindo aqui. Ele chamou aqui de novo. Vamos vê-lo. E é isso, galera. Grande prazer estar nesta estreia aqui. Gostaria de colocar todo mundo que eu admiro, mas como a live, ela vai estar sempre com um ou dois convidados. O Oswaldo Baraúna caiu logo nesta data, estava disponível. E a próxima semana vamos ter outro convidado, que a próxima semana será o autor daquela música Baianidade Nagor. A próxima semana será na terça-feira, às 17 horas, não será na segunda, por conta do feriado. E receberemos aqui o Evandro Rodrigues, da Eterna Música, um dos hinos do verão e do carnaval, Baianidade Nagor. O Evaldo está tentando retornar. A gente está num período chuvoso, e a gente trabalha realmente aqui com
A gente trabalha com internet, então há essa oscilação. Agradeço muito a você por estar por nos assistir e fiquem atentos aí, sigam nossas redes sociais, sempre Vozes Culturais, nosso YouTube. Este vídeo será lançado no YouTube também e vocês podem assistir aqui. E apertem lá o sininho para receber nossas notificações, tá bom? Então é isso, vamos ver aqui, né, aguardar o retorno do Oswaldo Baraúna. Vamos ter aqui Guga Wala, o Jair, da dupla Jair Vicentino. Vamos ter aqui o Sérgio, que é o guitarrista da Claudinha Leite. Vamos ter aqui Surama Albuquerque, que é uma grande cantora, acabou de lançar um álbum. Armandinho Macedo, grande guitarrista, compositor da história do carnaval, filho do Osmar Macedo. E é isso, galera. E o papo estava tão agradável, tão gostoso aqui. Vamos aguardar aí para ver se o Oswaldo volta. Não sei se ele está com... Não há sinal nenhum aqui. E é isso. Como eu falei, a gente que trabalha aqui com internet, com esse tempo aí, né, chuvoso, acontece essa oscilação e às vezes cai. Ele está no Rio de Janeiro, gravando, morando lá, claro, por conta dos trabalhos artísticos, e a nova novela aí das 7, no próximo mês será lançado. Deixa eu ver. Nada ainda. Gente, é gratificante esses reencontros, gratificante trazer para vocês grandes artistas que fazem muitos trabalhos, não só dentro do teatro, mas também na TV, no cinema. E o Oswaldo Baraúna esteve encaixado nessas três esferas aí da arte, sempre com grandes trabalhos. Fico muito feliz de estar aqui de novo. Vamos ver se a gente consegue aqui. E é isso. Esse é o público que eu sempre quero trazer para aqui. São públicos curiosos, públicos que se interessem por artes. Vamos também ter, não só quando falo coloquei esse nome Vozes Culturais, não só voltados para as artes comuns que a gente conhece, teatro, cinema, música. Vamos ter também, em dezembro, para falar do direito do consumidor, o Leonardo, o doutor Leonardo, que vai nos dar umas dicas sobre o direito do consumidor e, assim, outras artes, né, artes plásticas. O Oswaldo Baraúna está tentando retornar. Vozes Culturais é um trabalho meu que veio da rádio. Fiquei pouco tempo na rádio e trouxe para cá, para as redes sociais, independente, para que a gente pudesse dar o seguimento ao trabalho. Fui muito feliz, né, no período que eu estive dentro da rádio. E é isso. São as mudanças da vida que fazem com que a gente ou desista ou prossiga. E graças a Deus, a minha ideia é sempre continuar e trazendo essas esferas da arte, da área jurídica, para que a gente possa estar sempre batendo papo e vocês conhecerem. Vocês também podem estar sempre fazendo aí seus comentários, suas perguntas, a gente lê aqui com certeza e a gente interage. Essa interação é muito importante dos artistas, dos nossos convidados, né, vamos falar de uma forma mais abrangente, com vocês que estão sempre aqui conosco. Então, vamos aguardar aí mais uma vez para ver se a gente consegue falar de novo, continuar com o Oswaldo Baraúna. Faltam
quase 15 minutos para a gente encerrar. Tomara que a gente consiga um papo muito leve, muito maravilhoso, gratificante. E é um cara sempre receptivo. Então, fico muito feliz por isso. Pelo menos a gente voltar para poder ele falar mais um pouco aqui. Eu vou ver o que eu faço aqui. Espera aí. Convidados. É que eu assisto aqui por 2 telas, por isso que às vezes fico olhando para cima. Gente, eu tô com medo. Há tempo houve uma mudança aqui no stream, estou com medo de encerrar e não ter como salvar. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aqui. Vamos ver. Ai, voltou. Tô? Maravilha. Voltou! Glória a Deus! Maravilha, estou aqui enrolando aqui a galera, tentando improvisar alguma coisa aqui, e enquanto você está tentando aí. Que bom que você voltou. Ainda faltam 15, 14 minutos. Então é isso. A gente sabe. Vamos lá. Oi? Agora você travou para mim. Está ouvindo? Travou? Não, pode falar. Agora tá beleza. Voltou? Voltou. Pronto. O teatro ainda é digamos assim, uma arte ampla, uma arte que cabe todo tipo de público, mas, infelizmente, a gente não tem uma educação básica para estar sempre no mundo assistindo peças, e principalmente os interiores das capitais, dos estados. Você encontrou alguma empecilho para poder se manter na arte? Você pensava em desistir? Na Bahia, por exemplo, como você começou na Bahia, como era o público da Bahia? Você conseguia enxergar um público amplo ou você percebia ainda uma certa restrição? Como você vem, e eu também, e estivemos no mesmo projeto, sendo que você foi para o Grande Barato é Viver e eu fui para o Circo Arrelia, 2 projetos escolas, que levar teatro para as escolas, foram trabalhos muito importantes, que fizeram com que muitos desses alunos, principalmente de escolas públicas, vissem o teatro da forma como o teatro realmente é, e não da maneira como eles enxergavam, até por ignorância das pessoas que diziam que era o teatro, quando na verdade não é aquilo que se pensa, muito pelo contrário. Hoje, se a gente tem grandes estrelas, grandes conteúdos na TV, no teatro, no cinema, com certeza de pessoas que iniciaram no teatro. Com certeza. É engraçado, ouvindo você falar, né? Eu ouço a expressão formação de plateia desde quando eu comecei a fazer teatro, né? E especificamente o Grande Barato é Viver foi uma experiência assim extraordinária no início da carreira, né? Porque o nosso trabalho, a gente apresentava a escola, né? A gente apresentava um espetáculo, né, que tratava do tema das drogas. Rapidinho, né? Só licença aí. Você está trepidando a sua voz e a sua imagem está estática. Melhorou? A tua voz... Vê se melhora agora. Quem sabe faz ao vivo, quem sabe, além de ao vivo, sabe... sair de novo. Pode estar vulnerável, porque a gente trabalha com internet, é isso mesmo, tem essas oscilações. Ih, travou agora.
Oi. Pronto, voltei, também caiu, né? Tomara que o Oswaldo Baraúna retorne para a gente dar as considerações finais e ele responder a essa imensa pergunta junto com o comentário que eu fiz. Então é isso, pessoal. Vozes Culturais estará toda semana aqui com a gente, com vocês, trazendo sempre grandes fazedores da arte. Pronto. Responda, você iniciou a resposta à minha pergunta e comentário. Eu estava falando da expansão de formação de plateia. E aí o que acontece? Eu tive a grande chance de começar, né, no projeto do Grande Barato Viver. E a maior experiência no Grande Barato foi justamente o Grande Barato na formação de plateia, né? A gente fazia o espetáculo nas escolas da Bahia. Só que aí, quando a gente atingiu o máximo, quando a gente atingiu na capital, a gente começou a fazer viagens para o interior do estado. Então, assim, a sensação de fazer teatro em praça, né, em cima de caminhões, porque a gente adaptava caminhões, aquele espetáculo. Nem todas as cidades tinham teatros, né, para poder receber o espetáculo. E a gente fazia em praças, para poder, na realidade, em escolas, né, em pavilhões, em ginásios, a gente fazia em locais onde a gente pudesse concentrar a maior quantidade de pessoas para poder assistir o espetáculo. Né? Então, foi uma experiência de formação de plateia muito grande. Pessoas que nunca foram ao teatro, pessoas que não sabiam o que era o teatro, que tinham uma ideia diferente do teatro, né? Que o teatro era ruim, que o teatro era chato, que o teatro não era interessante, passaram a mudar, né, a ideia com esse projeto. Né? Eu me lembro que eu fiz numa escola municipal que ficava na Pituba, né, no Serra Vale, e alunos que assistiram uma vez, a gente fazia 15 apresentações na escola, tinha alunos que assistiam 15 apresentações, para você ter noção. Eles gostavam tanto do que viam e assistiam todas as vezes, entendeu? Muito bacana a experiência. E hoje a gente espera que é óbvio que o governo federal tem feito mais uma campanha também contra isso, né? Mas nós somos resistentes, né? Tem a questão da resistência mesmo, né? Como fim, além da própria arte. Eu já desisti muitas vezes também, assim como você já resistiu, gosta do quem é de arte mesmo, pode até sair um pouco, depois retorna. O coração da gente só consegue ser, né? Só consegue bater forte se a gente está fazendo arte. Então, esse vai bem constante, né? E essa luta constante, né? Faz parte também do ofício. Sim, com certeza. Com certeza. E assim, eu participei não só daquele projeto, eu também participei de outros projetos. A gente levou musical, inclusive a mãe de Aurora era nossa professora de música lá na UFBA. Lembro. E a Aurora... Foi. E a gente fez um trabalho chamado o Encanto Brasil. Não lembro agora. E éramos 4 atores, mas um grupo de mais ou menos 90 pessoas. A sua imagem travou para mim agora, hein? Agora é sua. E uma família assim, digo uma família encantadora, é a família de Aurora, de Amélia, né, professora. Agora eu acho que foi ele que caiu, hein? Eu consigo estar online aqui. Aí, assim, foi muito bom. Assim, e a gente fez esse projeto escola, que as escolas iam ao teatro. Cara, tem cada comentário incrível. A gente foi, na época, capa do jornal, do Caderno 2.
né, do Jornal à Tarde, e assim, aqueles comentários maravilhosos, e é aí que a gente consegue, né, entender a dimensão do teatro, o quanto o teatro amplia a mente, o quanto o teatro moderniza e nos faz seres realmente incríveis, seres interessados em buscar sempre conhecimento. E aqueles alunos de escolas públicas, né, que iam nos assistir e saíram lá encantadas e diziam que algumas decidiram naquele momento fazer teatro e falar e passaram dali a frequentar teatro. Poxa, isso para a gente não tem preço, entendeu? O dinheiro não é... Porque é uma coisa que na arte também é bacana, que a gente não pensa em dinheiro. O dinheiro é uma consequência, mas a gente sempre pensa em fazer a arte. Fazer, estar em palco, estar ensinando, fazendo algum tipo de trabalho para, de uma certa forma, conscientizar. Levar humor, drama, tudo, e isso gerar reflexões nos seres humanos. Eternos sonhadores, né? A gente quer sempre a intenção de mudar o mundo, né? De transformar, né? A arte tem essa função. Consegue me ouvir? Exatamente. Consigo. A função transformadora da arte. Enfim, de discutir, de debater, de trazer temas, né, de fazer as pessoas entenderem melhor sobre determinados temas, determinados conceitos, sobre a própria sociedade, né? Hoje mais do que nunca, né? Hoje mais tempo, né? Exato. E é isso para a gente que é gratificante, essa resposta que a gente espera, né, quando está atuando. Fabiano Reis é meu primo aqui. Meu primo aqui, ó. Grande Márcio, puxando meu saco. Eu não consigo ler. Fabiano Reis é um primo meu, a gente está, inclusive, trabalhando juntos. Excelente entrevista, grande abraço ao Oswaldo. Ó, Fabiano, você que é noveleiro, aí, ó, próximo mês estará estreando a nova novela, no elenco está aí Oswaldo Baraúna, a novela das 19 horas. Quanto mais vida, melhor. É agora nesse mês. Agora neste mês. A gente está em novembro, verdade. Ó. Ainda estou em outubro. Viu? Aí é isso. Então, ó, viu, Fabiano? No final de novembro, né? Final de novembro. Esse é o meu mais novo aqui. Fabiano, a gente amanhã vai estar juntos. Esse é o mais novo, né? Esse é o mais novo. Não conheceu outro, São dois agora. Que massa. Delícia, viu? Quem tem... Esse cachorro eu tenho aqui, da minha tia, sempre fica aqui. É massa. Coisa linda, gente. Cara, sempre um prazer lhe ter aqui. Vamos encerrar, né, por causa do tempo. Eu gostaria de ficar aqui a noite toda com você, sabe disso, pela consideração que temos um pelo outro. Quando vier a Salvador, me fala para poder a gente marcar alguma coisa. É sempre prazer mesmo fazer contigo de novo. Se tiverem outros convites, é sempre um prazer. A gente tem esse encontro, né? Bater um pouco de papo aí. Eu acho que acaba produzindo uma energia boa também para as pessoas que assistem. É sempre um prazer enorme. E, assim, parabéns, né? Pela iniciativa do projeto. Continue com esses projetos, que eu acho que é um alívio, né? E um adendo, principalmente quando a pandemia não termina, né? É uma iniciativa maravilhosa. Parabéns, maravilhosa. Obrigado viu, por tudo, e a gente com certeza vai continuar se comunicando. Sim. Um beijo. Grande beijo. Ali abençoar. Obrigado. E continue fazendo essa pessoa iluminada que você é. E quero lhe ver muito nas telinhas e também dentro do teatro e no cinema. Obrigado, querido. Deus abençoe a todos. Valeu. E conte aqui sempre com vozes culturais para fazer qualquer propaganda. Você sabe que você é da casa e a porta sempre estará aberta.
viu? Obrigado, E a querido. vocês, uma ótima semana. Deus abençoe a cada um e que possamos, em breve, estar se aglomerando de novo. Em Com nome do Senhor certeza, é o que Jesus mais Cristo. queremos, principalmente no final. Beijo, velho. A todos. Muito Valeu, obrigado, velho. Márcio. A todos. Amo vocês aí. Valeu. Beijo a Valeu, todos. Fabiano, e a todos vocês aí que nos assistiram. Beijo. Beijão. Tchau, tchau. Agora eu vou ver como é que eu desligo Beijão, isso aqui, né? Que eu tô com medo de perder o vídeo. Tá. Comentário, banners. Gente, foi muito bom o papo, né? Então, na próxima semana estaremos com o Evandro Rodrigues, grande compositor, músico, cantor da eterna música Baianidade Nagô, gravado por vários artistas. Muito obrigado mesmo mais uma vez. E sigam aí nossas redes sociais, Vozes Culturais, tá bom? E até a próxima semana, se Deus quiser. Estou tentando ainda Tô tentando ainda sair daqui, que eu tô com medo de perder o vídeo. Eu não lembro como a streaming mudou um bocado de coisa aqui. Mas vamos lá, acho que eu vou conseguir aqui. Se eu encerrar, acho que não vai. Câmera, microfone, mais configuração. Acho que eu vou encerrar, acho que é isso. Encerrar a transmissão. E, gente, tô com medo, porque antigamente tinha um negócio aqui em cima. Deixa eu virar a câmera para ver se eu consigo encontrar. Uhum. Só para não perder o vídeo, eu estou aqui essa dificuldade. Comentário, Fabiano, banner, marca. Caramba, tomara que, com fé em Deus, eu não vá perder este vídeo. O papo foi muito bom, gente. Houve só uma falha aqui no final, né, por conta da internet mesmo, por conta do tempo. Ele está lá no Rio de Janeiro, na nova gravação da novela das 19 horas, que estreará neste mês, no meado do mês. E vamos lá, acho que eu vou encerrar aqui. Câmera geral, não. Tá. A transmissão, salva.